Olá, boa noite. Começa agora o Giro Nordeste. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos ao vivo pela TVE da Bahia e você também pode acompanhar o Giro Nordeste nas emissoras parceiras em todos os estados da região e nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. E envie sua pergunta para o nosso convidado com seu nome e de onde você está falando. Temos o prazer de receber hoje em nosso programa o governador do Maranhão, Flávio Dino. Advogado e professor, Flávio Dino foi deputado federal pelo Maranhão em 2006 e afiliado ao Partido Comunista do Brasil. Assumiu o governo do estado do Maranhão em 2015 e foi reeleito em 2018. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Gilberto Lima, da Rádio Timbira, no Maranhão. Marjones Pinheiro, da TV Aperipê de Sergipe, Sérgio Torres, da TVE Alagoas, Nathalie Queiroz, jornalista convidada da TV Pernambuco, Leonardo Marinho, da TV Ceará, Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba, Geandra Portela, da TV Antares, do Piauí, e Maralice Freitas, da Rádio Universitária Natal, do Rio Grande do Norte. Inicialmente, eu quero agradecer ao governador Flávio Dino pela participação no Giro Nordeste. Boa noite, Juraci. Um prazer falar com você, cumprimentar todos os profissionais de imprensa dos estados do Nordeste, saudar todos aqueles que nos acompanham pela TV, rádio e internet. Um grande prazer. Muito obrigado. Governador, o Brasil é o segundo país em número de infectados e já ultrapassamos a marca de 32 mil mortes em apenas 2 meses e meio de pandemia do coronavírus. Há exatos 20 dias, o Brasil tem um ministro interino da Saúde. Como está o diálogo e a coordenação das ações entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Maranhão no enfrentamento à pandemia? Nós lamentamos que as diretrizes singulares, negacionistas, que o presidente da República professa, tenham determinado tanta descontinuidade no trabalho específico do Ministério da Saúde. Não há dúvida que se houvesse uma convergência maior entre o próprio governo federal, no seu âmbito interno, e também na relação com os demais poderes e com as demais instâncias da federação, teríamos, não há dúvida, maior eficácia no enfrentamento ao coronavírus. O presidente da República exerce uma liderança do seu governo em termos, infelizmente, muito conflituosos. E isso atingiu muito fortemente o Ministério da Saúde. Nós sempre procuramos manter uma relação institucional produtiva com a equipe do Ministério da Saúde. Depois de tantas mudanças, nós temos procurado sempre atuar dentro do que é possível em parceria com o Ministério da Saúde. O complicador é exatamente este, a falta de uma orientação uniforme, e coerente e continuada, que permitisse uma atuação que garantisse condições melhores para o Brasil enfrentar a pandemia. Infelizmente, o presidente da República efetivamente achava que seria uma gripezinha, e isso fez com que o seu próprio governo não se preparasse adequadamente. Temos feito o máximo em nível estadual e vamos incluir permanentemente nesta agenda de trabalho do governo do Maranhão e dos demais governadores a busca de diálogo federativo, seja com os municípios, como temos feito, seja também com o Ministério da Saúde, desejando sempre que haja um engajamento geral do governo federal no enfrentamento ao coronavírus, porque é a tarefa principal que nós temos que enfrentar hoje no Brasil. Obrigado, governador. É momento da participação de Gilberto Lima, da Rádio Timbira, no Maranhão. Boa noite, governador Flávio Dino. Boa noite aos amigos e amigas da bancada. Governador, nós temos observado a queda do índice de letalidade por Covid-19 no Maranhão e hoje já é 50% menor do que o resto do país. A que o senhor atribui esse resultado? Gilberto, você tem razão ao chamar a atenção, talvez, para aquele que é o principal indicador no que se refere ao coronavírus. Não há remédio, vacina, e por isso, quanto mais testa, mais casos você encontra.
e nós optamos aqui no Maranhão, a exemplo de outros estados, de testar bastante. E por isso temos achado muitos casos. Porém, tendo em vista que fizemos uma grande ampliação da rede assistencial, nós temos conseguido manter esta média, ou seja, dia a dia, a nossa taxa de letalidade em termos percentuais é cerca de metade da média brasileira. Então, ontem, por exemplo, a média brasileira foi algo em torno de 5,6% e nós fechamos com 2,7%. Então, temos isto como uma meta permanente. Atribuo isso ao fato de nós termos feito muitas obras, muitos investimentos em pouco tempo. Nós tínhamos inicialmente na rede estadual 232 leitos dedicados ao coronavírus. Temos nesse momento 1.680. Vamos chegar em breve a 2.000 leitos na rede estadual, fora a rede municipal, fora a universidade, fora o setor privado. Portanto, um incremento muito largo, um incremento muito significativo, e, a meu ver, Gilberto, é isso que explica essa dimensão do acesso à assistência à saúde e o esforço dos nossos profissionais para garantir esta média, que obviamente não é a ideal, porque a ideal é que ninguém fique doente e que ninguém morra, porque eu não me insiro nessa obscena relação daqueles que minimizam perda de vidas humanas. Uma morte já é um problema grave. Não pode ser reduzido a uma banalidade ou uma fatalidade. Quem diz isso é irresponsável. E como eu tenho responsabilidade, eu desejo que nós consigamos manter esse controle e reduzir o máximo quanto possível a taxa de letalidade no nosso estado, no nosso país. Obrigado. Seguimos para Sergipe. É a vez da pergunta de Marjones Pinheiro, da TV Aperipê. Olá, Juraci. Boa noite a você, aos queridos colegas de bancada. Boa noite também a todos e todas que nos acompanham, TV, rádio e também internet. E boa noite ao governador Flávio Dino. Governador, ontem o presidente Jair Bolsonaro vetou o repasse de mais de 8,5 bilhões de reais para estados e municípios que usariam essa verba para o combate à pandemia. Hoje, o governo federal também fez mais um corte. Ele transferiu o repasse de quase 84 milhões de reais que seriam pagos dentro do programa Bolsa Família aqui no Nordeste para a transferência de todo esse valor para um setor da comunicação social do Palácio do Planalto. Então, eu gostaria de saber do senhor qual a sua avaliação que o impacto destes cortes podem causar no combate à pandemia e em toda essa situação econômica, uma perda grande que todos os brasileiros tiveram, também aqui no Nordeste, durante esse processo. São decisões, Marjones, politicamente equivocadas e inconstitucionais, uma vez que a opção brasileira é em torno do chamado federalismo cooperativo, ou seja, os vários entes da federação têm que buscar sempre a atuação articulada, concertada, uma atuação que seja complementar. Quando há, por exemplo, esta rejeição presidencial a uma medida aprovada na Câmara e no Senado, é claro que está se negando a efetividade a este imperativo ditado pela Carta da República, segundo a qual os auxílios recíprocos são os desejados, e faço questão de destacar isso para todos que nos acompanham. Imaginemos se os governadores dissessem assim: a pandemia é nacional, logo é um problema do governo federal. O governo federal que se vire. Nós estaríamos renunciando ao nosso papel. Os leitos são nossos. O Sistema Único de Saúde, na sua dimensão tripartite, faz com que o governo federal tenha um número praticamente irrelevante de leitos hospitalares no país. Alguns hospitais no Rio de Janeiro, alguns no Rio Grande do Sul e os hospitais universitários. Mas é uma quantidade irrelevante. Ou seja, cada um tem o seu papel. Porque às vezes fica essa ideia de que o governo federal está ajudando os estados. Não, todos nós estamos nos ajudando.
porque este é o certo. Então, eu lamento que, às vezes, isto não seja adequadamente praticado. Ou seja, nós temos medidas aprovadas no Congresso de enorme importância, a exemplo da renda básica de cidadania, a exemplo agora desse programa federativo emergencial. Porém, nós temos esta situação que você descreve, e há outras. Essas duas são, como você disse, de ontem e de hoje. Este veto equivocado, que creio será, espero que seja, analisado e derrubado pelos deputados federais e senadores, e esta situação do Bolsa Família, que, inclusive, numa ação dos estados todos, creio que todos os estados do Nordeste, ou quase todos, participaram de uma ação que nós ingressamos no Supremo Tribunal Federal, em que há uma determinação do Supremo, no sentido de que não haja discriminação no exame do Bolsa Família. E nós estamos vendo. Agora mesmo, estes 80 milhões remanejados eram para o Bolsa Família no Nordeste. Inclusive, hoje, o Procurador-Geral do Estado do Maranhão já foi orientado por mim a peticionar o ministro relator do Supremo, mostrando que não há o adequado cumprimento da liminar deferida pelo Supremo. Na medida que nós temos, de um lado, o represamento na análise de benefícios do Bolsa Família, aparentemente por falta de recursos, e, por outro lado, este remanejamento orçamentário que foi feito no dia de hoje. Então, nós lamentamos profundamente ambas as medidas e elas não se coadunam com o sistema constitucional brasileiro. Obrigado mais uma vez. E olha, eu quero reforçar que telespectadores, internautas e ouvintes podem fazer perguntas e comentários sobre o Giro Nordeste nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. Vamos agora para Maceió com a palavra Sérgio Torres, da TVE Alagoas. Boa noite a todos, uma boa noite bem especial para os nossos colegas de bancada de todo o Nordeste. Prazer imenso participar desse programa. Eu queria direcionar uma pergunta bem especial ao nosso governador do Maranhão. Governador, infelizmente, num momento como esse, de dificuldade, quando alguns políticos deveriam, por exemplo, estar se unindo em torno de um único ideal, que seria combater o coronavírus, infelizmente, eles não esquecem as cores partidárias, não esquecem a ideologia política. Já tem até, por exemplo, o governador aí se insinuando candidato a presidente com 2 anos de antecedência do pleito. E o que a gente vê, na verdade, e o que está acontecendo é uma politização da pandemia. Como é que o senhor vê essa questão? Sérgio, de fato, nós temos que entender que são esferas diferentes. Todos sabem, todos que acompanham a política brasileira, sabem que com muita firmeza e com muita coragem, eu exerço o meu direito e, na minha perspectiva, o meu dever de ser oposição ao presidente da República. Porém, em todas as reuniões para as quais eu fui convidado, eu estive presente. Todas. De governadores do Nordeste, governadores da Amazônia, que o Maranhão também integra, de reunião geral de governadores. Eu sempre estive presente e sempre tratei institucionalmente o presidente da República, porque, independentemente da pessoa, nós temos a institucionalidade, o símbolo da presidência da República. Ele pode até não cuidar do símbolo, eu cuido do símbolo como brasileiro que sou. Então, creio que o ideal é este, nós compreendermos que há relação política em que ninguém é obrigado a concordar ou discordar, ou seja, o preceito constitucional é o do pluralismo político, da liberdade de pensamento, isto vale para os governadores. Por outro lado, você tem a relação administrativa institucional. Então, eu considero que este é o certo. Nós podermos, na política, divergir, e, como você disse, há um momento próprio de arbitragem das disputas políticas, e você, no que se refere aos temas institucionais, buscar a máxima atuação conjunta, quanto possível. Tenho buscado isso. Com o governo federal, em particular, às vezes dá certo, às vezes não dá, porque depende
do dia, ou como se diz, depende da lua, que está reinando por sobre o presidente da República. Então, é muito aleatório isto. Infelizmente, eu gostaria de um país mais organizado, em que fosse possível esse tipo de atuação, principalmente num momento tão dramático quanto esse. Imagine na cabeça da população, estamos vendo isso na prática, o governador do estado diz: faça distanciamento social. Aí, no outro dia, o presidente da República diz: não faça distanciamento social, porque é uma gripezinha. O governador diz: use máscara. Aí o presidente vem e vai para uma aglomeração sem máscara. O governador diz: não faça aglomeração. Aí o presidente da República faz uma aglomeração na porta do Palácio da Alvorada e outra na porta do Palácio do Planalto. Aí, assim, é muito difícil, realmente. Mas Deus está provando, assim, que realmente tem um apreço especial pelo Brasil. Porque com tudo isso, nós estamos conseguindo, em nível do estadual, enfrentar, com muita dificuldade, uma dramaticidade, um sofrimento gigantesco de milhares de brasileiros. Isso tudo poderia ser diferente. Ainda temos alguns meses pela frente. Aparentemente, agora, o presidente da República tem se moderado nesses últimos 2, 3 dias. Espero que não haja, por exemplo, desfiles equestres ou pedestres, ou seja lá o que for, na porta do Palácio do Planalto domingo. Eu acho que é um gesto positivo nessa linha que você sugere, de uma maior serenidade institucional que o Brasil está precisando nesse momento. São muitas as questões a serem abordadas. Governador, vamos seguir, vamos girar mais uma vez e seguir para Pernambuco, onde está Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco. Governador, boa noite. A gente tem visto que nesse cenário de pandemia, dentre as várias dificuldades que existem, se mantém vívida, né, a dificuldade relativa à desinformação ou à utilização das fake news como forma de politizar o debate da própria pandemia. Eu gostaria de saber como é que o Maranhão tem enfrentado essa onda de desinformação durante a pandemia. Esse é um gravíssimo problema das democracias contemporâneas. E isto mata. É importante dizer isso com toda a simplicidade, com toda a ênfase, com toda a clareza. Fake news mata. Quando nós estamos num quadro de pandemia, isso é ainda mais óbvio, uma vez que nós lidamos aqui o tempo inteiro com esta sabotagem politiqueira, em que se inventam remédios milagrosos, onde se sabotam tratamentos, se transpõem cenas de um estado para o outro, se inventam cenas de outro momento histórico, às vezes de outros países, são descritas como sendo atuais no nosso estado, nos nossos estados. Então, isso realmente desperdiça energia cívica. Aqui nós recorremos a um perfil de internet específico para isso, para enfrentamento de fake news. Nós temos um perfil na rede social Verdade Covid, que se encarrega exatamente de colocar aquele carimbo de fake nessas postagens que aparecem. E há um instrumento, que é a minha própria presença muito forte na internet, feita por mim, diretamente, muitas vezes ao dia. Às vezes até aqui é engraçado, Nathalie, porque na oposição política, a mim, enfim, dessas várias correntes, diz assim: o governador perde muito tempo fazendo um tweet. E outro dia eu disse: olha, é porque eu sei andar e mascar chiclete ao mesmo tempo. Então eu gasto com o tweet 15 segundos, 10 segundos, porque às vezes as pessoas parece que você fica horas para fazer um tweet. Não, ali no curso do trabalho, você assina alguma coisa, você faz um tweet, 15 segundos, 20 segundos, e isso é também um instrumento importante, além de entrevistas coletivas,
presença de porta-vozes, esses mecanismos tradicionais, eu diria. Você combate fake news, em primeiro lugar, com informação. Essa é a primeira forma. E, subsidiariamente, com ação policial. Os estados do Nordeste fizeram, conjuntamente, uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal, neste inquérito das fake news. Existe uma petição conjunta dos estados, inclusive assinada pelo Maranhão, mostrando como essas instâncias profissionais de difusão de boatos se posicionaram muito fortemente, talvez por razões políticas ideológicas, no ataque às ações estaduais, no caso do Maranhão também, e de outros estados. Mas acredito que o principal, Nathalie, é isso que nós estamos fazendo aqui. Informação, debate, democratização dos meios de comunicação, internet, perfis, atuação dos porta-vozes, se possível, do próprio governador, frequentemente, é o caminho pelo qual a gente consegue vencer este mal que, repito, mata. Fake news não é piada. Fake news é algo que podem matar a democracia e podem matar pessoas, como infelizmente já aconteceu na vida brasileira. Obrigado, governador. Agora é a vez de Leonardo Marinho, da TV Ceará. Olá, boa noite a todos, boa noite, Juraci, boa noite a todo mundo que está ligado no Giro Nordeste, aos amigos da bancada. Governador, boa noite. Eu gostaria de perguntar o seguinte: saiu um levantamento da Confederação Nacional da Indústria no começo da semana, mostrando que o empresário do Nordeste foi o que mais sentiu o impacto da pandemia até agora, acima da média do Brasil, e, além disso, é o mais pessimista em relação à retração nos próximos 6 meses. Dito isso, eu relembro a abertura do Juraci, dizendo que amanhã a gente completa 3 semanas sem um ministro da Saúde titular no governo federal. E, enquanto isso, a gente tem uma franca ascensão ainda dos números da pandemia aqui no país, e alguns estados, muitos estados já estão planejando a retomada gradual aí da economia. Isso está gerando uma sensação em boa parte da população de que essa abertura é muito precoce. Queria saber do senhor como é que o senhor analisa essa condução da crise, tendo que equilibrar a economia com essa crise sanitária. É um grande desafio no país marcado por tantas desigualdades sociais e regionais. E este é o pano de fundo pelo qual tudo isso é muito complexo, porque você tem que levar em conta vários objetivos. Então, se houvesse uma ação mais rápida de quem tem o papel constitucional de atuar na esfera econômica, essas ações que hoje são mais complexas seriam facilitadas. Peguemos um tema que você alude, dos empresários. Qual é o drama? Crédito empossado das instituições financeiras, porque há muita lentidão na definição da forma prática pelo qual o dinheiro efetivamente chega na mão do empresário. Não está chegando. Basta olhar as estatísticas. 10%, 15% do que foi nominalmente anunciado efetivamente foi liberado. Daí o pessimismo que você alude. Porque o crédito deve envolver não apenas uma declaração retórica de que ele existe. O crédito envolve diminuição do risco por parte das instituições financeiras, e aí o Tesouro Nacional tem um papel decisivo, envolve condições, porque nós temos uma atitude compreensivelmente cautelosa do empresariado. Então, você tem que também ter carência, custo do dinheiro, juros e prazo adequados a esta cautela que, naturalmente, os empresários têm. E nós temos muita lentidão do governo, repito. Nós temos normas ainda a serem editadas e nós estamos praticamente há 3 meses. Então, nós temos esses indicadores de letalidade que são conhecidos de todos, e nós temos já em curso quebradeira de empresas, sobretudo pequenas, médias empresas, gerando uma crise nas duas pontas.
uma crise não só de demanda, como de oferta. Então, uma crise econômica muito profunda, que pode determinar um segundo semestre muito difícil. Então, este é um fator, Leonardo, que torna as decisões dos governadores mais difíceis, porque elas não são tomadas no plano ideal, no plano metafísico. Elas são tomadas levando em conta um certo contexto. Então, em condições desejáveis, todo mundo já teria recebido o auxílio emergencial, o crédito das micro e pequenas empresas teria chegado efetivamente, aí a pressão econômica seria menor. Não é o que temos. E nós temos que procurar caminhar entre dois extremos, entre os que querem fechar tudo o resto da vida e os que querem liberou geral amanhã. Então, nós temos que procurar essa mediação. E é isso que nós temos que exercitar, até porque não há manual. O manual praticado na Europa não serve no Maranhão, porque, como disse, nós temos a marca terrível da pobreza, da desigualdade social, da desigualdade regional. Então, nós temos que adaptar aquilo que eu costumo chamar nas minhas palestras de alfândega epistemológica. Ou seja, quando você pega uma ideia externa e traz para o Brasil, no caso para o Nordeste, você tem que adaptar as circunstâncias. O fica em casa, por exemplo. Como é que você diz fica em casa para quem não tem casa? Mas você diz fica em casa para quem mora em palafita, para quem mora em favela. Como é que é isso? Então, você tem que saber, para não criar idealizações inexequíveis. Do mesmo modo, imaginar que nós vamos cometer um dos dois extremos, que seria liberar tudo amanhã, porque seria um genocídio, ou sem regra, enfim, de qualquer jeito, que alguns querem, ou achar que você vai conseguir manter tudo fechado até o Natal. Não vamos. E aí, realmente, nós estamos nesse paradoxo, você tem razão. Indicadores ainda altos e, ao mesmo tempo, uma tênue retomada da atividade econômica por esses fatores que você aludiu e que eu estou aqui corroborando. Então, realmente é um quadro desafiador, mas estamos exatamente nesse momento para fazer uma avaliação mais adiante. Obrigado, governador. É hora de girar para mais um estado do Nordeste. Vamos para a Paraíba, momento da participação de Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Boa noite, telespectadores do Giro Nordeste. Boa noite, governador Flávio Dino, Juraci Santana e demais colegas jornalistas que participam desse programa. Governador, mais cedo o senhor destacou as ações do governo do Maranhão para desacelerar a velocidade de contágio de Covid-19 no estado. Mas dados recentes da Secretaria de Saúde do Maranhão demonstram que as medidas de isolamento social rígidas que foram implantadas nas 2 últimas semanas do mês passado na região metropolitana da capital maranhense tiveram um efeito muito positivo para conter esse avanço da doença na região metropolitana de São Luís. Entretanto, no dia imediato, após o fim das restrições ao convívio social, via-se um grande número de pessoas circulando nas ruas de São Luís e das cidades do entorno. O senhor acredita que a cidade estava preparada para sair desse estágio de um quase lockdown para um de afrouxamento parcial com a abertura de alguns serviços considerados não essenciais? Não deveria ter havido um estágio intermediário entre esse quase lockdown e essa abertura parcial? Nós estamos, Marcos, exatamente nisso que você chama corretamente de estágio intermediário. Nós tivemos um lockdown dentro do possível, como acabei de mencionar, respondendo ao Leonardo, não é um lockdown chinês, mas nós tivemos aqui, por exemplo, a redução de mais de 80% do número de passageiros de ônibus. Fizemos rodízio de carros, ou seja, tiramos metade da frota de veículos particulares das ruas. Então, medidas bem duras e que produziram um efeito extraordinário. Nós tínhamos aqui uma situação quase que de colapso da rede hospitalar. Não chegamos a ter colapso, mas eu, durante 4, 5 dias, há algumas semanas atrás, tinha todos os dias à meia-noite fila de pessoas demandando leitos de UTI. Nós não temos isso. Pelo contrário, hoje nós estamos com 20 UTIs móveis.
ambulâncias. E com 3 aviões, UTI aérea, transportando o paciente de outras regiões para São Luís. Exatamente porque nós temos oferta de leitos na rede de São Luís. Leitos clínicos, quase 500 leitos vagos, vazios. E leitos de UTI, uma ocupação alta, mas em razão desta providência, porque nós temos uma dissonância, uma divergência entre a curva epidemiológica em São Luís e na região metropolitana e nas outras regiões, porque o coronavírus chegou primeiro aqui e depois lá. Então, nós estamos fazendo esse movimento também de transporte de pacientes, e tem sido também uma medida acertada. De modo que, se nós pegarmos, por exemplo, os dados de hoje, como eu disse, nós hoje quebramos o recorde de teste, foram mais de 3 mil e alguma coisa testes, eu não vou dar o número exato, mas para dimensionar, dar uma ideia de proporção. Demais regiões do Maranhão, 2 mil casos. São Luís, 30 casos. Então, você vê que é um fosso muito agudo. E, a meu ver, o lockdown produziu esse efeito. E poderemos fazer de novo. Espero que não seja necessário. Alguns cientistas, acadêmicos, dizendo que talvez nós tenhamos uma retomada numa fase mais aguda. Em São Luís, particularmente não acredito nisso, mas tenho humildade suficiente para fazer como eu faço, o acompanhamento cotidiano, e todos os governadores fazem, eventualmente tomar essas medidas mais rígidas. Estamos exatamente, Marcos, naquilo que você chamou de fase intermediária. A próxima fase de abertura do comércio será no dia 15. Até lá nós vamos mensurar adequadamente se o que fizemos até aqui foi prudente ou se teve algum efeito indesejável. Mas até aqui, eu diria que na região metropolitana de São Luís, os indicadores são positivos em face exatamente do lockdown. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. Vamos conversar com o Geandra Portela, da TV Antares do Piauí. Olá, boa noite, Juraci. Boa noite aos demais colegas jornalistas, as pessoas também que nos acompanham. E o nosso convidado de hoje é o governador aqui do estado vizinho do Piauí, do Maranhão, Flávio Dino. Então, governador, existem indícios de uma subnotificação maciça de casos da Covid-19 no país. A situação ainda pode ser mais grave. O Maranhão, nem algum outro estado, foge essa regra. Então, eu queria saber o que é que o seu estado, o seu governo, para otimizar o diagnóstico da doença e, assim, ter uma avaliação mais precisa dos casos da doença, da incidência da doença. Você tem razão de que esse é um problema nacional, exatamente como mencionei há pouco, creio que na primeira ou segunda pergunta, o negacionismo ele não é apenas retórico, ele produz consequências práticas. Uma delas foi, talvez uma das principais, foi o não provimento adequado de insumos de saúde. E aí eu me refiro desde respiradores, como também a testes. Nós, pelo tamanho da nossa população, deveríamos, sob liderança do governo federal, ter realizado compras massivas no mercado internacional, além, evidentemente, de fabricação própria, nacional. O Brasil tem tecnologia suficiente para ter máscaras cirúrgicas, máscaras N95, respiradores, testes. Não são produtos de tecnologia inacessível para o Brasil, mas não houve a preparação. E isso fez com que nós tivéssemos permanentemente uma crise de oferta, no que se refere a testes. E nós estamos, portanto, sempre nesse esforço de ampliar testes. Nós estamos indo em direção a 100 mil testes no nosso estado, que é um número ainda pequeno, mas é um número que está entre os maiores do país, em termos absolutos. E estamos, ao mesmo tempo, valorizando outros indicadores. Exatamente como você diz, a subnotificação sempre alta, então nós valorizamos aqui, primacialmente, 2 indicadores que são objetivos e que, se são subnotificados, é muito pouco.
que é o indicador concernente à ocupação dos leitos e o indicador concernente aos óbitos, porque esses têm materialidade irretorquível, têm objetividade. Então, nós cotejamos casos com ocupação hospitalar e óbitos, e assim a gente consegue compreender melhor as tendências, porque quando nós analisamos números, é claro que é para entender o passado, mas, sobretudo, para projetar o futuro, no caso da ação de governo. E é assim que nós temos, no caso do Maranhão, enfrentado esse difícil tema da baixa testagem em termos nacionais, que, sem dúvida, é um dos principais problemas que nós enfrentamos nesses últimos 3 meses. Obrigado, governador. Para fechar essa primeira rodada de perguntas, seguimos com Maralice Freitas, da Rádio Universitária Natal do Rio Grande do Norte. Boa noite a todos e a todas que nos assistem, aos colegas jornalistas e ao nosso convidado de hoje, o governador do Maranhão, Flávio Dino. Governador, quando a pandemia começou, muita gente se referia ao novo coronavírus como muito democrático, porque atingia pobres e ricos da mesma forma. Com o passar do tempo, a gente foi vendo que não é bem assim, né? As condições de enfrentamento e tratamento da doença são bem diferentes, vão desde do acesso à informação até a possibilidade de trabalhar em casa e não ter o salário reduzido, ou de ter aulas remotas de qualidade para os filhos. E quando a gente traz aqui para o Nordeste, essa desigualdade ainda é mais significativa. Eu tenho um estudo do Observatório do Nordeste para Análise Sociodemográfica da Covid-19 que sugere que a redução na expectativa de vida provocada pela Covid-19 deve ser maior entre os nordestinos do que entre moradores de outras regiões. Aí eu pergunto, até quando a gente vai ter que conviver com esse abismo imenso entre as classes sociais aqui no Brasil e também essa diferença de tratamento e de investimento entre as regiões do país? Maralice, nós estamos diante, de fato, do fator que mais tem condicionado negativamente a ação de combate ao coronavírus no Norte e Nordeste. Se você pegar hoje o mapa, vai sair daqui a pouco do boletim oficial do Ministério da Saúde. Quando você olhar o mapa e ver os estados mais atingidos, você vai encontrar Rio, São Paulo, pelo seu peso populacional e pela densidade demográfica, e você vai encontrar uma faixa que vai do Acre a Pernambuco, Bahia, ou seja, Rio Grande do Norte, enfim, o extremo leste do nosso país. É uma faixa territorial, com indicadores um pouco maiores, um pouco menores, mas substantivamente maiores do que o Sul, do que o Centro-Oeste, por exemplo, também por fatores demográficos e também por fatores sazonais. Nós só poderemos ter um diagnóstico completo quando nós vencermos totalmente o coronavírus. Mas não há dúvida que hoje é uma tendência muito nítida e acredito que, lamentavelmente, irá se manter, de a desigualdade social e regional, mais uma vez, demonstrar o seu peso negativo para que tenhamos um país efetivamente de todos, um país justo. Há fatores históricos que levaram a tudo isto e há a busca permanente de que as medidas governamentais levem em conta isto, a necessidade de superar a desigualdade social e regional. Eu te diria, Maralice, que não é algo de curto prazo, infelizmente. Nós temos tido conquistas ao longo das décadas, não ao ponto de voltarmos ao momento histórico brasileiro em que o eixo dinâmico, o eixo mais dinâmico do desenvolvimento econômico brasileiro estava exatamente no Nordeste. Estamos muito, muito longe disso. Mas, se nós compararmos ao cenário dos anos 70 ou dos anos 80, os nossos indicadores, de um modo geral, no Nordeste, já melhoraram. E aí eu posso mencionar desde a educação, onde os êxitos são bastante evidentes, as revoluções,
vários dos estados aqui, inclusive do Nordeste, e cujos jornalistas participam desse pool, sabem do quanto evoluímos. Mas creio que o primeiro passo é reconhecer o peso disto. E neste cenário de pandemia, isso é muito claro, na distribuição de leitos, na necessidade de equipamentos, na oferta de profissionais de saúde que tendem a buscar regiões de maior poder aquisitivo, isso dentro dos próprios estados. Dentro dos próprios estados, as desigualdades sociais e regionais se produzem também, né? Se produzem no país e no âmbito do território de cada estado. E nós precisamos, você tem razão, enfrentar isto, e me parece que o caminho principal, quando nós tivermos condições políticas a tanto, é fazermos, pela primeira vez na história brasileira, uma reforma tributária séria, que faça com que haja justiça fiscal. E a justiça fiscal é o passo fundamental para que nós possamos vencer as desigualdades sociais e regionais, e isso nunca foi enfrentado, porque nós temos uma pirâmide tributária no Brasil que faz com que o cidadão do Nordeste que tem uma moto paga IPVA, e o cidadão do Nordeste que tem um helicóptero, ou um jet ski, ou um iate, não paga IPVA. Eu estou dando um exemplo simples, mas que demonstra como a carga tributária é mal distribuída. Proporcionalmente, alguém que ganha R$60 mil tem uma carga tributária menor do que quem ganha 6 mil, proporcionalmente, pelo peso dos impostos sobre consumo, por exemplo. Então, há uma série de temas que estão imbricados nessa temática da reforma tributária, e é por isso que, quando se fala das reformas, se fala de tudo, menos da reforma tributária. Se fala de trabalhista, de previdenciária, não sei de quê, de administrativa, não sei de quê, menos da reforma que pode mexer no modo como a riqueza é distribuída no Brasil. Mais uma vez, obrigado, governador. E agora tem uma pergunta de um internauta que acompanha o Giro Nordeste, é a Gabi, do Maranhão, mandou uma pergunta pelo Twitter. Governador, existe a possibilidade de o ano letivo ser cancelado? E como vamos fazer para recuperar os meses que ficamos sem aula presencial? Eu sou contra o cancelamento do ano letivo, acho que seria um prejuízo imenso para novas gerações. Creio que nós temos que esperar mais um pouco. As nossas aulas estavam previstas para começar agora no dia 1º. Eu marquei para o dia 15 e quase seguramente, certeza de quase 100%, vou adiar para julho, para nós vermos. Nas universidades estaduais, que nós temos 2 no Maranhão, ficarão a cargo da autonomia universitária, uma vez que o sistema normalmente é por semestre. No caso do ensino médio, da nossa rede estadual, nós vamos reprogramar o calendário. Nós já vivemos isso em outros momentos. Nós já tivemos, no caso do Maranhão, greve de professores, não no meu governo, graças a Deus, mas greve de professores de 100 dias. Então, e foi possível reprogramar. Então, nós ainda estamos em condição de reprogramar. É claro que se houvesse o alongamento da pandemia até agosto, setembro, aí seria impossível. Mas eu tenho uma fé muito grande de que nós vamos conseguir retomar as aulas, se não em julho, no mês de agosto. Vamos agora iniciar mais uma rodada de perguntas. Governador, apenas 6 bilionários brasileiros concentram a riqueza de metade da população. Apenas 5% dos mais ricos no Brasil possuem a mesma renda do que os outros 95% da população. O Congresso aprovou um apoio de R$ 600 durante 3 meses e milhões de brasileiros estão dependendo disso para sobreviver. O senhor acha que após a pandemia será necessário algum programa de renda mínima para garantir alimentação e demais necessidades básicas para a maioria da população brasileira? Eu creio, em primeiro lugar, que o auxílio emergencial deve ser alongado. 3 meses é pouco, tendo em vista o nível de desorganização econômica que se produziu. E, às vezes, pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, vão perguntar de onde vem o dinheiro. Vem de um lugar só, da capacidade que o governo federal tem de se endividar ou emitir moeda. Eu defendo o chamado financiamento monetário, ou seja,
que o Banco Central compre títulos do Tesouro Nacional, ou seja, gere dinheiro, e esse dinheiro financie o auxílio emergencial, pura e simplesmente. Isso não gera endividamento porque é Banco Central com Tesouro. E, em segundo lugar, não vai gerar gastança porque é para um objetivo, gastança que eu digo irracional, porque é para um objetivo determinado, uma política social. E não vai gerar inflação, porque nós temos uma depreciação de demanda tão aguda que não serão esses R$600 que vão gerar inflação. Então, tem que fazer isso e rápido. Garantir o auxílio emergencial mais um pouco e depois renda básica. Fazer empréstimo compulsório para os bancos, artigo 148 da Constituição, empréstimo compulsório para os bancos e botar o dinheiro dos bancos, os lucros astronômicos, para financiar um programa de renda básica emergencial mais perene. Isso é fundamental, na linha do que a Amaralice acabou de indagar, igualdade social. A renda básica é vital para enfrentar a desigualdade social e regional nesse momento. Senador, quero chamar mais uma vez Gilberto Lima, da Rádio Timbira, no Maranhão. Governador Flávio Dino, o senhor já até respondeu aqui a essa pergunta, mas eu gostaria de explorar um pouco mais. No Maranhão e no Brasil, o coronavírus migra para o interior. E esta tendência pode ampliar aí as trágicas estatísticas, considerando a dificuldade de acesso às informações e à rede de saúde, e como o Estado atua para evitar o colapso do sistema de saúde no Maranhão. Tem aqui um outro questionamento, já emendando, as reiteradas manifestações antidemocráticas, com pedido de fechamento do STF, do Congresso, e com o olhar complacente do Executivo Federal, se constituem ameaças à nossa democracia e qual o remédio para conter esses arroubos autoritários, governador? O remédio, sem dúvida, é muita fé democrática e exercício dos mecanismos de controle contra o despotismo que estão inseridos na Constituição da República, notadamente a separação de poderes, o princípio dos freios e contrapesos e a forma federativa de Estado. Então, a institucionalidade democrática tem condições de impedir esses intuitos golpistas, extremistas. O que pode desarrumar isto é se houvesse uma intervenção armada, a tal da intervenção militar, que não é constitucional, é inconstitucional. Espero que não ocorra. E com isto acredito que, respeitando as regras do jogo, postas na Constituição, nós temos capacidade de levar o país, mesmo com o presidente da República com um catálogo de crenças bastante esquisitas, mas levar o país até 2022. Quanto à rede assistencial, nós abrimos 3 hospitais de campanha no nosso estado e 9 novos hospitais, obras que foram agilizadas, obras que estavam em andamento, hospitais particulares que nós alugamos, requisitamos. Então, já computando aí os que vamos abrir nas próximas semanas, que são 5 unidades. Então, é realmente um processo muito intenso de ampliação de leitos, e eu tenho muita confiança de que esse trabalho do governo do Estado, complementando as redes municipais, as redes privadas, vai garantir que nós possamos, em nível maranhense, vencer esse gravíssimo momento que a saúde pública enfrenta. E a entrevista segue com o governador Flávio Dino. Vamos falar novamente com Marjones Pinheiro, da TV Aperipé, em Sergipe. Governador Flávio, a minha pergunta, ela caminha um pouco, dialoga com a pergunta feita agora há pouco pelo colega Gilberto. A pandemia acabou expondo, de uma maneira muito severa, as diferenças, como conversou agora há pouco nossa amiga Marililice, as diferenças sociais e também as fragilidades do nosso Sistema Único de Saúde, que é importantíssimo, é vital para a sociedade. E eu gostaria de saber o seguinte do senhor. Com essas fragilidades expostas, o que é que precisa ser consertado de imediato e o que não pode mais voltar a acontecer? Como a gente viu numa situação desta, em que a gente requer um cuidado para muita gente ao mesmo tempo e a gente, numa situação delicadíssima de não ter oferta para todos. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Marjones, o SUS
o Sistema Único de Saúde, tão atacado pelos seus defeitos, que são muitos, está mostrando agora as suas imensas virtudes. Se não fosse o Sistema Único de Saúde, nós não teríamos dezenas de milhares de mortos. Nós teríamos centenas de milhares de mortos. Porque a lógica de estruturação de um hospital privado é diferente de um sistema público de saúde. Basta comparar. Quantos leitos foram abertos na crise pelo SUS e quantos foram abertos pelo setor privado? Comparemos, que vai se mostrar como o SUS foi e está sendo decisivo. Por isso, creio que nós temos que valorizá-lo. Lembremos que ano passado tinha um plano de extinguir o SUS e substituí-lo por uma espécie de plano de saúde que cada um pagaria, ou mesmo por um sistema de cupons, de vouchers, que cada um teria um voucher, e a estas alturas seriam milhões de brasileiros vagando pelas ruas com este voucher, procurando um leito privado sem encontrar. Então, creio que isso é um legado importante e temos que aprimorar o SUS, enfrentar a temática do subfinanciamento, e coloco 2 pontos que, a meu ver, devem ficar nitidamente enraizados na reflexão coletiva do povo brasileiro. Complexo econômico e industrial da saúde. Fabricar equipamentos. Nós não podemos exportar dinheiro suado e sofrido do Brasil para comprar tudo de outros países e gerar emprego lá fora. Segundo ponto, atenção primária à saúde, atenção básica. Porque se olha muito para os hospitais, mas agora mesmo no coronavírus, quanto mais os estados têm uma atenção primária, eu digo, no caso, a esfera municipal dos estados, tem uma atenção primária eficiente, unidades básicas de saúde, postos de saúde, melhor o enfrentamento ao coronavírus. É preciso romper com essa centralidade hospitalar e colocar, de fato, de verdade, a atenção básica como centro de um sistema de saúde eficiente. Obrigado mais uma vez e vamos girar. A participação agora é de Sérgio Torres, da TVE Alagoas. Governador, a gente sabe que combater o coronavírus custa muito dinheiro, é dispendioso. Basta a gente ver o preço de um respirador que custa os olhos da cara. E a gente sabe que os estados do Nordeste não têm muito recurso, principalmente agora que a arrecadação está caindo. Então eu lhe pergunto, as verbas que estão vindo do governo federal, lá de Brasília, elas são suficientes para combater com sucesso o coronavírus? Este projeto de lei que foi iniciado na Câmara, sob relatoria do deputado Pedro Paulo, e posteriormente aprimorado no Senado, sob relatoria do senador Davi Alcolumbre, quando implementado, que se anuncia para a próxima semana, irá atenuar as perdas fiscais. Não vai compensar 100%, mas atenua. E não há dúvida que, em relação a isto, esse mecanismo votado no Congresso Nacional é de alta importância, porque se ele não existisse, nós teríamos provavelmente nos próximos meses um colapso de serviços públicos essenciais. Então, eu te diria, com o programa federativo, parcialmente sim, não é totalmente, nós teremos, como disse há pouco, um segundo semestre que economicamente deve ser um dos mais desafiadores da história do país. Não é da nossa geração, é da história brasileira, porque muito provavelmente nós teremos a maior queda do produto interno bruto da história econômica do país. Então, nós realmente teremos um período muito difícil do ponto de vista do setor privado e também para as finanças públicas. Muito obrigado, governador. Seguimos para mais uma pergunta, é a vez de Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco. Governador, eu vou partir do local para o nacional agora, tá? Uma das maiores críticas que a oposição, os partidos de oposição ao governo federal e as esquerdas como um todo têm feito, é que o governo com as medidas, o governo federal com as medidas que tem tomado e com alguns posicionamentos, adota uma postura que é considerada autoritária
e que, segundo essas críticas, abala as estruturas democráticas do país. Como o senhor avalia a ação das esquerdas no sentido de frear isso que está sendo criticado? Eu acho, Nathalie, que, em primeiro lugar, esta não é uma tarefa apenas da esquerda política brasileira. Se for, está errado. Ou seja, eu tenho militado muito fortemente em favor do conceito de frente ampla democrática. Não significa dizer, como há pouco o Sérgio mencionou, antecipar eleições, cuidar de palanque eleitoral, nada disso, nada, porque é totalmente descabido, não faz o menor sentido, mas sim compreender a necessidade de proteger a institucionalidade democrática, que, portanto, não é algo que caiba exclusivamente à esquerda, onde eu me situo politicamente. Então, creio que temos tido êxito na afirmação desse conceito da frente ampla. Vimos agora vários manifestos, cartas. Hoje tivemos, inclusive, Nathalie, com uma esportista pernambucana, que é a Joana, né? A Joana Maranhão, que liderando com outros esportistas, creio que ela mora em Recife e atua aí, uma pessoa muito conhecida, e saiu hoje essa carta do mundo do esporte. Tivemos manifestos que eu assinei, de artistas, não só de políticos, e acho que isso é o mais importante, nós temos essa amplitude na defesa das regras do jogo democrático. E quando a esquerda caminha nessa direção, ela acerta. Quando ela se isola, ela erra. Porque há momento para tudo. Isso é bíblico. Eclesiastes 3. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é tempo de isolamento, é tempo de aliança, de união, em favor do Brasil, dos brasileiros, em favor da democracia e contra o coronavírus. Quem está a favor desse programa, independentemente do seu passado ou do seu futuro. Nós não estamos tratando aqui, julgando o passado de parceiros de caminhada, nem prognosticando o futuro. Nós estamos contingencialmente unidos em torno dessas tarefas, que são as mais importantes. Nada mais importante do que vencer o coronavírus e proteger a democracia brasileira. Essas são as duas tarefas principais. Estamos chegando ao final do Giro Nordeste e gostaria de agradecer ao governador Flávio Dino pela participação. Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer. Lamento que eu tenha alongado um pouquinho e não tenha ouvido a segunda pergunta de todos. Mas foi um grande prazer. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam pelas TVs, rádios e pela internet, e saudar essa importante iniciativa do Consórcio Nordeste, que ela seja exitosa, porque ela é importante para o Nordeste, é importante para o Brasil, porque defender o Nordeste é defender o Brasil. Mais uma vez, obrigado, governador. Quero também agradecer aos entrevistadores, Gilberto Lima, da Rádio Timbira, no Maranhão, Marjones Pinheiro, da TV Aperipê, de Sergipe, Sérgio Torres, da TV Alagoas, Nathalie Queiroz, jornalista convidada da TV Pernambuco, Leonardo Marinho, da TV Ceará, Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba, Geandra Portela, da TV Antares, do Piauí, e Maralice Freitas, da Rádio Universitária Natal, do Rio Grande do Norte. Muito obrigado também a vocês que estiveram aqui conosco, né? Hoje, nosso programa, a convidada da semana que vem é Nízia Trindade Lima, presidente da Fiocruz. Até lá, boa noite.